Mário e a turma de humoristas do livro QI 14, entre eles Fraga, Edgar Vasques, Santiago e também Hernani Só, em 1975, foram até Caxias do Sul para participar de uma feira do livro. O poeta era o patrono. Como sempre acontece nessas ocasiões, a viagem acaba se transformando em uma correria. Todos querem agradar aos visitantes. Na manhã de sábado, eles andaram para lá e para cá, redações de jornais, de rádios, na TV. Também foram conversar com o prefeito. Depois do almoço, numa galeteria, os anfitriões quiseram mostrar a cidade. Foram até o Monumento do Imigrante, a Igreja de São Pelegrino, o Parque da Festa da Uva, vinícolas, entre tantas outras. Caxias é cheia de subidas e descidas. Lá pelas tantas, o carro parou voltado para cima, numa rua bastante íngreme, que oferecia uma visão panorâmica. Os jovens humoristas saltaram e ficaram esperando por Mário, sentado no banco de trás, junto com Hernani. Hernani abriu a porta, saiu e o poeta, cansado de tanta caminhada, fez a primeira tentativa. O impulso do corpo não foi suficiente. Ele caiu de volta ao banco. Segunda tentativa e resultado idêntico. O carro estava muito inclinado e ele não conseguia vencer a força da gravidade. Então Hernani voltou para ajudá-lo. E Mário justificou. Eu só consigo sair com cesariana. Esse é um trecho do livro Ora Bolas, o humor de Mário Quintana, que foi compilado e também adaptado por Juarez Fonseca, aqui no Canto. Estamos começando No Canto, esse espaço de bate-papo e também de informações que a J2R está colocando em prática. E desde já, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, também ative o sininho para ficar sempre sabendo quando estamos no ar. E durante todo o mês de março, o No Canto vai ser dedicado a elas, às mulheres, porque afinal de contas, o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, mas a gente sabe que todos os dias, com certeza, é o dia delas. E nós estamos tendo a grata satisfação de receber aqui no nosso espaço a professora Fabiana Rodigueri. A Fabi, seja muito bem-vinda ao No Canto. Muito obrigada, Jota. Como eu disse, esse espaço vai ser muito interessante para várias, entrevistas que possam ser dadas e ter outros conhecimentos. Então, bem como você disse, vamos seguir no Insta para que as pessoas possam estar ouvindo coisas novas e parabéns pela iniciativa. Sabe que a gente, quando pensou aqui nesse espaço, foi justamente para contar histórias. A gente gosta muito de contar histórias, a gente gosta muito, principalmente, de fazer com que as pessoas conheçam histórias como a tua, por exemplo. Uma professora que é muito benquista aqui na nossa região, professora de língua portuguesa. Como é que foi chegar na língua portuguesa, hein? Foi uma escolha, foi a primeira escolha ou tinha outras opções? Na verdade, eu sempre estudei no meu ensino fundamental na Escola Valeriano Guini, onde hoje eu estou trabalhando. E lá, várias professoras sempre apostaram que eu iria fazer matemática. Aí depois eu fui para o ensino médio, enfim, e claro que tem sim alguém que nos impulsiona sempre, né? E é exemplo para nós. Bom, o meu exemplo foi a Prolore Biasi, que é minha Dinda e que também é professora de língua portuguesa. Assim como outras que eu tive, a Silba Arcarolo, a professora Olga. Então eu amava ouvir o jeito delas, o quanto elas amavam aquilo que faziam. E eu pensei, vou cursar letras. E aí foi, embarcou
e tá até hoje. E aí foi, no começo, né, difícil, porque você vai para uma sala de aula, não tem muito preparo, mas hoje o que eu sempre digo? Que se a gente tiver amor por aquilo que a gente faz, o resultado vem. Porque mais do que o conteúdo, a gente precisa estar olhando por esses nossos adolescentes, que é o meu caso, né? Eu trabalho de 6º a 9º, e a gente precisa estar olhando para eles, acreditando nele, acreditando que eles vão conseguir ser cada dia mais pessoas melhores. Quanto tempo faz de professora? 18 anos. 18 anos? 18 anos. E mudou muito a profissão de lá para cá? Eu acho que mudou sim. Né? A gente vinha de um ensino muito tradicional, de gramática, né? Onde se faziam decorebas, onde o aluno, na verdade, decorava. Hoje, eu vejo que a gente precisa fazer ele pensar. O aluno precisa ter leitura de mundo, ele precisa conhecer, ele precisa resolver situações do dia a dia. E eu sempre digo para eles que a língua portuguesa é essencial. Se você for pedir um emprego, você tem que ter um vocabulário adequado para isso. É a primeira coisa. Se você vai conversar com um amigo, né, você pode usar gírias, você pode usar uma linguagem mais informal. Mas a língua portuguesa é o nosso dia a dia. Então, a gente precisa gostar dela para que a gente possa aprender. Muitos estrangeiros, muitas pessoas que não moram no Brasil, dizem que a língua portuguesa talvez seja a mais difícil do mundo. Será que é verdade? Eu acho que é. Eu sempre brinco com os meus alunos que a gente tem muitas classes gramaticais, por exemplo, lá o artigo A. Eles são muito teimosinhos, porque assim como ele pode ser um artigo, ele pode ser um pronome ou ele pode ser uma preposição. Então, a língua portuguesa ela tem muita exceção. E a interpretação, o que ela é dentro de um contexto, tem que ser muito analisado. Então, eu acredito sim que ela é difícil, mas ela é apaixonante também. Com certeza, é muito apaixonante. Agora, você falou que é necessário ter amor por aquilo que você vai fazer, mas você também tinha uma paixão pela matemática. Não muito. Porque ficou naquela dúvida. Mas eu não sei por que elas me viam como pro de matemática, porque eu nunca me vi nas exatas. É mesmo? Nunca. Exatas tem uma dificuldade a mais, né? A mais, Verdade. Agora, Fábio, a língua portuguesa, ela, como você disse, ela é apaixonante, mas qual é a maior dificuldade dos alunos quando se deparam com a língua portuguesa? É justamente a interpretação de texto? Eu acho que entre a interpretação e a produção. Porque para você poder interpretar um texto, você tem que também, né, ter um conhecimento da intertextualidade, ver de onde vem, quem escreveu. E lá na produção, eu acho que o vocabulário hoje que os nossos alunos usam, talvez pela leitura ser diferente, pelas abreviações que eles usam muito comumente, eles não conseguem dar uma sequência às vezes, né? Então, às vezes eles se perdem um pouco nas ideias. Então, eu acho que a interpretação e a produção, nós precisamos trabalhar muito, muito mais com os nossos alunos. Então, continua sendo a leitura um dos principais caminhos para criar vocabulários. A leitura ela é essencial, né? Quanto mais você lê, mais você conhece, mais você escreve bem. Então, a leitura é o ponto-chave. Os nossos alunos leem, eles leem, mas daqui a pouco a gente precisa focar no tipo de leitura que eles vão fazer, porque hoje as redes sociais, pega aí Twitter, enfim, a linguagem ela é mais informal. Então, de repente, a gente precisa retomar um pouquinho leitura de notícia, leitura de tirinha, leitura de livros, né? Seja um romance, seja conto, enfim, aquilo que ele gosta, para que a gente possa resgatar um pouquinho mais tudo isso. Sabe que volta e meia, principalmente no Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro deve ser assim. Volta e meia a gente se depara com polêmicas como, por exemplo, livros que não
podem ser lidos, né? Ou por um adolescente, ou por uma criança que está aprendendo a ler. Você acredita que há livros e livros, há formas e formas? Eu acredito que a leitura, né, ela sempre passa por uma correção, ela passa por alguns especialistas e a gente precisa, né, motivar a criança a ler. Hoje em dia eles têm acesso a tanta coisa e daqui a pouco eles aprendem coisas muito piores, talvez, num jogo, num site. Então, eu penso que o livro, ele precisa ser adequado à faixa etária, né? Hoje mesmo a gente estava lendo um livro que foi repassado às escolas estaduais pelo MEC com vocabulário, né, bem complicado pelo governo federal, aliás. Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes eles não têm a maturidade para conseguir internalizar aquilo. Então, acho que a gente precisa ter um certo cuidado, mas hoje eles fazem leituras, né, em filmes, em séries, em tantas coisas que eles têm acesso. Então, ter um pouco de cuidado nessa questão da linguagem, mas eu acredito que, estando na faixa etária, o livro, né, deve ser lido e não tem problema nenhum. Quando vocês se deparam com livros ou com situações um pouco mais complicadas, explica, fala na hora ou meio que retira? Assim, geralmente, se a gente tiver um livro que a gente vê que daqui a pouco ele possa causar um certo desconforto, a gente tira, né? Tira da biblioteca, enfim, deixa separado e vai trabalhando com os outros. Então, e alguns a gente, na verdade, a linguagem, bem como eu disse, a linguagem dos filmes às vezes é muito pior que a do livro. Sim. Então, eu acho que sempre o explicar, o mostrar é o ideal. Quanto mais a gente conversar com o aluno e mostrar para ele que ele precisa ter criticidade naquilo que ele está vendo, melhor. A tua mãe trabalhava como merendeira na escola? Sim, minha mãe trabalhou por 19 anos na escola Fernando Borba e depois por 16 na escola Valeriano Guine. Uau! Sabe que, pelo menos na minha época, a merendeira, a pessoa que era responsável pela merenda, talvez fosse a pessoa mais querida dentro da escola. Eu não, assim, a mãe, eu sempre vejo que às vezes os ex-alunos lá, ela já está aposentada há mais de 20 anos, e os ex-alunos ainda falam da sopa de feijão, e a merenda na época era muito diferente. Sim, né? era. Porque vinham aqueles enlatados, aquelas coisas, e eu lembro que um fato que eu odiava na época, mas que depois acabou se tornando engraçado. Você estudava na escola, e ela trabalhava como merendeira. Sim, a mãe trabalhava como merendeira. Então, às vezes, para fazer uma comida diferente, né, os supermercados doavam aquele osso buco, né? E aí, adivinha quem tinha que buscar? Você? Eu e umas amigas. Então, eu às vezes ficava, né? Mas a gente ouve situações. Tem um menino que ainda hoje a gente tem contato, que ele comia 8, 9 pratos de sopa de feijão. Então, aquilo marcou ele, né? Mas a minha mãe também, eu acho que uma das características dela é que ela sempre foi uma pessoa que fez com amor. Então, né, o pessoal ia lá para tomar o chazinho, para isso e para aquilo, porque daqui a pouco era só um olhar. Ela servia quase como uma psicóloga, uma mãe, uma avó, enfim, alguém que pudesse dar um conselho, talvez? Sim, isso aí. A mãe, né, lá fazendo a sua merenda, como eu disse, era muito diferente, não tinha o que tinha hoje, mas aí conversa, né, dá o chazinho e as pessoas acabavam se apegando a ela também. Sabe que, como criança, muitas vezes a gente via a cozinha da escola como sendo um lugar de proteção. Um lugar em que a gente se protegia, ou até mesmo a gente via ali, naquelas pessoas, alguém que pudesse nos dar proteção, né? E eu acredito também que a gente vem, né, do italiano, e a cozinha é um lugar importante para o italiano.
né? Né? O fazer a comida é uma forma de demonstrar amor, de demonstrar carinho, de demonstrar preocupação. Então, eu acho que isso também acaba, né, fazendo com que seja visto dessa forma, né? Sim, tem aquela coisa acolhedora. Acolhedora. Ela continua cozinhando? Continua lá no círculo trentino. Seguida ela vai fazer a polenta para cortar com a linha. Com a linha ainda? Com a linha. Olha na aí. panela. A gente ia falar também a respeito do círculo trentino, mas eu quero saber mais. Ela faz naquele modo mais... No modo antigo, raiz. É mesmo? Na panela, na calheira, mexendo com a pá, vira... E aí a gente, né, como é tradicional, a gente também oferece lá. Você é filha única? Não, tem mais um irmão. Um irmão? Isso. E vocês dois aprenderam, pelo menos... Os dois desenvolveram o gosto pela culinária, pela comida. É mesmo? A tua polenta também é boa? Acho que é. Um dia eu vou te convidar para ir lá provar. Tá gravado. Tá gravado. Nós queremos esse convite, com certeza. Agora, Fábio, essa questão do italiano, isso de que os italianos, acho que a grande maioria dos colonizadores, né, no Brasil, trouxeram diversas formas de fazer ou de viver. Né? E no caso do italiano especificamente, é tudo assim, né? É tudo usando a cozinha como um ponto de partida para tudo e acolhendo, conversando, abraçando, gritando, falando alto. É isso? É isso. E além de falar alto, o pessoal sempre diz que a gente fala mais com as mãos. Com as mãos. Né? Além do falar alto, parece que é sempre uma briga, mas não, né? São momentos aí de descontração. E eu acho que do italiano, né, veio muita coisa, religiosidade, essa parte da culinária e essa parte também da gente preservar, né? Preservar a história, gostar de contar muitos causos, cantar. Então, eu acho que tudo isso, né, faz com que una, né, os grupos, enfim, as famílias e as pessoas possam aí conviver, trocar ideia, rir. Então, isso também é muito bom. A gente falando aqui sobre o Círculo Trentino, a Fábio é responsável, é presidente? Presidente do Círculo Trentino em Tapejara, é um lugar acolhedor, lindo demais lá, e além de tudo, como você diz, um lugar de preservação, né, das questões italianas, né? Lá dentro do Círculo Trentino, na verdade, ele é uma réplica da casa do seu Olinto, da mãe do seu Olinto Melara, que foi quem doou o terreno. Então, desde 2004, tem um grupo, esse ano são 20 anos de Círculo Trentino, desde 2004 tem um grupo de famílias que trabalham para construir. Então, tudo é feito via promoções que o Círculo faz para construir. Então, a casa, ela é um molde da casa da mãe do seu Olinto, então, e o que acontece? A cozinha, né, como nas casas de antigamente, ela é separada por uma passarela dos outros cômodos, porque antigamente o fogão não era como é hoje, ele era, né, no chão, enfim. E aí, o que acontecia? Se pegasse fogo ou alguma coisa, a parte de onde ficavam os quartos, né? Enfim, as salas e a própria parte do porão, onde se guardavam os vinhos, se guardavam as comidas, ela ficaria preservada. Então tinha uma questão até, entre aspas, técnica. Quer dizer, se a cozinha pegasse fogo, não destruía o restante da casa. Isso, então eles já pensavam também, né, em toda essa questão. Puxa. E lá tem muita história, porque tem o colchão de palha que pertenceu, né, a uma família daqui, tem vários móveis, tem inclusive uma camisola que foi da noite de núpcias de uma mulher, de uma família daqui. Enfim, lá a gente tem muitas e muitas e muitas histórias que a gente quer preservar. A gente faz uma espécie de imersão na Itália.
A gente faz uma imersão aí também no tempo antigo, né? Porque quando algum aluno, alguém mais novo vai lá ver, não tem noção de que para esquentar uma mamadeira de noite precisava ter, né, ter o fogão a lenha. Então também isso era um motivo. E a questão do próprio chuveiro, né, com os furinhos, os mais modernos, né, um latão com os furos, e todo o material, as carroças, enfim, todo o material que se usava. E o que a gente quer mostrar para eles? Que se a gente tem o que tem hoje, um telefone, um computador, que a gente consegue gravar, filmar, é porque lá atrás teve uma máquina de escrever. É verdade. É verdade. E outras máquinas que eram totalmente manuais. Sim, o mimeógrafo, quanto queimar matrizes, né? A gente ouve muito dos professores. Qualquer coisa de álcool que colocasse a mais, terminava com a matriz. Eu ainda lembro do cheiro do mimeógrafo. Enfim, voltando ao Círculo Trentino, quantas pessoas mais ou menos integram e trabalham? Hoje nós somos em aproximadamente 28 famílias. Famílias. Isso, então dá em torno de umas 70 pessoas que integram o círculo. Aí cada um tem uma função. Isso, agora até a gente já está, né, no ano de escolher a nova presidência. E uma coisa que a gente faz e retomou agora esse ano é que cada mês uma família promove a reunião, né? Então não fica só para a diretoria, uma família promove. Então, uma vai fazer o jogo demora, vai ensinar, uma vai contar alguma história passada, né? Vai fazer uma oração. Então, a gente também, né, aprende muito e vai conhecendo histórias que a gente nem sabia que poderiam existir. Pois eu acredito, eu imagino que quando a gente está num grupo assim, a vontade de olhar para as nossas origens também, ela floresce, né? Ela acaba florescendo. Você já foi olhar a tua história, tuas raízes? Sim. Quando eu entrei no Círculo, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Então, a gente foi conhecer Trento, Verona, Veneza, Roma, enfim, né, algumas cidades aí, especialmente Trento, porque, né, enfim, é a cidade de origem. E é uma experiência assim, ó... Eu imagino. Não se tem palavras de você ir lá, né, ainda tem casas ainda que são, né, dos antepassados. Então, o que eles dizem... o pessoal com quem a gente conversou lá, que eles têm um compromisso com a gente, porque quando os italianos vieram para cá, eles possibilitaram que os outros tivessem uma vida melhor, porque não tinha, né? Então, a gente ouve de muitas famílias isso, que também graças à vinda, né, de muita gente, eles puderam ter um espaço, puderam plantar, puderam criar, né, as suas famílias lá. Eu lembro sempre do filme O Quatrilho, em que os italianos, quando chegaram no Brasil, eles achavam que aqui era La Cocanha. Ou seja, o país ou o lugar onde brotava tudo das árvores, tudo era fácil, tudo, eles iam ter uma riqueza sem grandes esforços, e na verdade foi totalmente ao contrário. Eu fico imaginando eles chegando aqui, se deparando, por exemplo, com a selva, com árvores enormes, e eles tendo que abrir caminho com um facão. A gente sempre ouve, né, dos nonos, dos bisavós, enfim, dos nossos pais, que a vinda deles, especialmente para cá, foi muito difícil. Porque hoje a gente não imagina cortar um pinheiro com serrote. E eles tiveram que dormir, né, nas palhas, dentro das estrebarias, onde fosse possível, até eles começarem a construir. Então, a gente sempre ouve que foi uma vida
bastante sofrida, que não foi fácil. E sim, quando eles vieram, inclusive tem alguns desenhos que mostram lá cucainha com salame pendurado, com dinheiro, com tanta dinheiro saindo das facilidade. árvores, né? E na verdade eles vieram para cá e encontraram uma realidade muito, muito mais difícil. E o que é pior, é um caminho sem volta, né? Eles não podiam mais voltar. Ou eles Não. até poderiam tentar, mas não iam conseguir voltar. Não teria como voltar, e também eu acho que a viagem que eles fizeram, onde perderam tanta gente, né? Tantas pessoas da família acabaram morrendo e se perdendo. Então, foi uma viagem sem volta. Então, eu acho que isso, né, da força deles, veio disso. Eles não tinham outra alternativa que não sobreviver. E fazer, muitas vezes, sobreviver com o conhecimento que eles tinham. Ou seja, tiveram que se adaptar ali com as coisas que eles tinham. Com as sementes que eles trouxeram, né? Muitas vezes com aquele pouco e com os conhecimentos que eles tinham para poder ir sobrevivendo mesmo. E eles ajudaram a construir um país como o Brasil, que isso é o mais incrível de tudo, claro, juntamente com os alemães, juntamente com outras, né, com outras nações que acabaram mandando imigrantes aqui para o Brasil. E isso é o que chama atenção, o fato de que todos acabaram se congregando para estarmos aqui hoje tendo essa conversa. Assim, a gente, né, em todas as reuniões, a gente fala muito dessa questão, dessa preservação de raízes, da valorização que a gente tem que, né, fazer aos nossos antepassados, porque realmente, se não tivesse todo o sofrimento deles, a persistência, com certeza hoje, né, não sei o que seria de nós. A gente não tem como saber o que poderia ser, e eu tenho quase certeza que não seria nem perto do que nós conhecemos hoje, né? Inclusive eu separei aqui só para não errar, viu, Fábio? Porque diante de uma professora especialista em várias questões, inclusive na imigração italiana, eu tive que, né, preparar uma colinha aqui. A imigração italiana no Brasil comemorou 150 anos no dia 21 de fevereiro de 2024. Essa data, ela remete à chegada do navio La Sofia, em 1874, com cerca de 400 italianos. Tá correto essa minha leitura? 150 anos da imigração italiana. Sim, até nós temos no Rio Grande do Sul, no Brasil, vários círculos trentinos, né? E Bento, ele faz está fazendo uma programação muito especial, né, para comemorar esses 150 anos. Bento Gonçalves na Serra. Isso. Até a gente já teve uma oficina ano passado e nós estamos vendo se conseguimos trazer outra para a questão de como fazer adereça, né, aquela trança que se faz os chapéus, que se fazem os cestos. Eles, no ano passado, quando eles vieram, eles deixaram um pouco da semente daquele trigo especial que, né, a palha é bem maior. É um trigo especialmente para isso? Para isso. Aí também eles vieram, né, falar sobre o jogo da Mora, que hoje ele não é um jogo permitido na Itália, até porque, né, houve muitas confusões, enfim. Então eles vieram trazer algumas oficinas, né, o jogo da pipa, de empurrar, né, que é uma coisa mais conhecida nossa, mas também ensinar a fazer adereça e o jogo de Mora, que hoje a gente quase não vê mais ninguém jogando, né. E você já fez aquele amassar de uvas com os pés? Eu já fiz. Aqui na cidade a gente nunca fez ainda, né? Mas Bento, eles têm várias vindimas que eles chamam, né? Onde eles fazem piqueniques embaixo das videiras e eles também fazem essa atividade lá. É incrível essa preservação da história, isso aí é fundamental, né, para tudo. Por falar em preservação da história, eu li um trecho de um livro que foi escrito em homenagem ao Mário Quintana, gaúcho Mário Quintana, que viveu muitos anos em Porto Alegre. Inclusive hoje nós temos em Porto Alegre a Casa de Cultura Mário Quintana, que era o Hotel Majestic, aonde o Mário Quintana
vivia ou viveu nos últimos anos de vida dele. E esse livro, ele foi publicado pela primeira vez em 1996. E ele fala muito sobre as histórias, coisas que o Mário Quintana fazia no dia a dia. Eu tive a oportunidade de conhecer Mário Quintana. E é incrível porque, assim, é isso que eu até queria trocar essa ideia contigo, Fábio, porque quando a gente fala de literatura, a gente olha um livro na biblioteca e aquilo parece distante da gente. Parece que é uma coisa, né, vou pegar esse livro, vou ler e vou esquecer. Agora, eu peguei especialmente esse livro justamente diante de uma professora de língua portuguesa, porque quando eu conheci o Mário Quintana, ele era um cidadão comum de Porto Alegre. Ele é de Alegrete, ele nasceu em Alegrete, mas ele acabou falecendo em Porto Alegre. Inclusive, ele teve uma paixão enorme pela Bruna Lombardi, aquela atriz Bruna Lombardi. Ele teve uma grande paixão e ela correspondia a isso, ela vinha sempre a Porto Alegre para conversar com ele. E eu lembro desses fatos como algo comum. Será que a literatura, para se aproximar das pessoas, ela precisa ser essa coisa mais distante do livro na biblioteca, ou algo que a gente conheça, algo que a gente saiba com mais meandros? Na verdade, eu acho que às vezes a gente peca um pouco, né? E às vezes quer trabalhar com o aluno aquele poesia distante, aquele texto distante. Se nós pegarmos o Mário Quintana, Cecília Meirelles, enfim, vários, né, poetas, eles têm uma linguagem fácil. Então, às vezes, a gente quer que os alunos leiam lá um livro, né, distante da realidade deles, quando a gente deveria e poderia começar lendo um poeminha, levar o livro para a sala de aula, fazer uma propaganda. E eu lembro que a gente, quando era a época da escola, Notre Dame Medianeira, nós produzimos um livro, né? Eu tenho ele, até esses dias fui lá dar uma olhadinha, e cada aluno produziu lá no primeiro ano, produziu um bilhetinho, né? Lá no 8º, no 9º, uma crônica. E o quanto eu acho que isso, né, também poderia ser algo muito motivador para que a gente não visse a literatura como algo longe. E essas feiras do livro, essas conversas, a gente até falava que existiam muitos cafés literários onde as pessoas discutiam, né, literatura, liam poemas, poesias, alguns textos. Eles precisariam ser retomados, porque às vezes a gente acha que o livro é daquela pessoa que está lá muito longe, e cada vez que vem um escritor a gente vê, né, que ele é uma pessoa como nós, que gosta de produzir, e que às vezes a gente acha que é uma coisa inatingível. Moacir Scliar, por exemplo. Moacir Scliar era médico. E ele atendia as pessoas, mesmo sendo um escritor famoso, ele atendia as pessoas, né, no seu consultório em Porto Alegre. Então, essa proximidade que eu acho que talvez, né, não sei se esteja faltando ou se encerrou um ciclo. Mas eu acredito assim, e eu sempre digo para os meus alunos, como é bom sentir, pegar o livro. E eu sempre dou alguns exemplos. Às vezes você lê um livro e você quer estraçalhar aquele personagem, né? Ou você fica imaginando. Então, como é bom a leitura do livro. Eu acho que para mim, ela é essencial, porque o filme tá aí, você vê, você não imagina. Agora, quanto um livro te faz imaginar, né? Se imaginar na história, ou imaginar como aquele personagem poderia ser diferente. Eu sou uma apaixonada por livros, eu leio muito. Então, eu penso que se a gente retomasse tudo isso, né? Não uma leitura por obrigação. Sim. Não uma leitura por fruição, por prazer, né? Para que a gente vá
adquirindo o hábito e vá reaprendendo a gostar de ler. Você acredita que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele foi algo importante para o Brasil? Porque o que a gente percebe é justamente isso, é que os alunos estudam decorando para poder chegar lá e responder de uma forma correta e não entendendo. A educação, eu penso que ela ainda precisa caminhar a passos mais largos, né? Por quê? Porque a gente ainda não tem um ensino que prepare para esse tipo de prova, né? Porque ela vem toda contextualizada, então precisa ter leitura, precisa ter conhecimento de mundo, precisa de muitas coisas que às vezes a gente não consegue trabalhar, né? No nosso tempo normal. Então, a gente vê que outros países têm uma educação integral, né? Então, eu acredito que isso também facilite, porque aí você pode trabalhar muito, muito, muito mais. A literatura, ela é trabalhada no ensino médio, mas, meu Deus, né? Ela deveria ser trabalhada também no fundamental. Entender um poema, entender uma poesia, poder daqui a pouco estar escrevendo também. Então, às vezes, a gente acaba ali tendo muitos conteúdos, muitas habilidades, e às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado algo que é fundamental. Talvez se o aluno começasse desde as primeiras palavras, quando começa a aprender as primeiras palavras, já começa a pelo menos pegar o livro, ter contato, né? A gente sabe que os educadores no Brasil, eles fazem um esforço enorme, né, para cumprir sua função por uma série de questões, né? Eu acredito que na tua jornada também tenha sido assim. Quer dizer, você faz um esforço a ponto de chegar aonde você precisa chegar com o teu aluno. Agora, talvez a questão dos governos que não esteja prestando atenção. Talvez a gente teria que pensar no incentivo à cultura. Você vai ganhar um valor para poder comprar um livro. Porque hoje, se for ver, o livro não é tão barato. Não é. Né? E não são todas as pessoas que investem. Se desde da criança bebê tivesse o seu livro de banho para ir manuseando, para vendo que aquilo é colorido, que é bonito, né? Daqui a pouco esse hábito viria automaticamente na criança. Ele já seria inserido desde bebê. E aí, hoje também a gente diz, não tenho tempo, né? Porque a vida moderna ela tem exigido muito da gente. Mas às vezes a gente tem, né? Eu digo, os adolescentes também, eles se perdem um pouquinho em TikTok, né? Não que isso seja uma coisa que veio, que a gente vai ter que, né, trabalhar, enfim, mas aí se perde um pouco a leitura. É verdade. Inclusive tem um meme na internet que uma criança pega um livro e começa a tentar mexer ali, passar, né? Quer dizer, se não fosse engraçado, seria muito trágico, né? É trágico, né? Porque realmente, às vezes, é muito mais fácil você colocar a criança ali com o celular, ela assiste, beleza? Sim. Do que você contar uma historinha toda noite, né? Do que sentar com ela, ler no livro, mostrar. Então, a educação é muito trabalhosa. É muito. Não é só aquelas horinhas dentro da sala de aula. Não é. E não é só de segunda a sexta. Não, né? Não, você é educador sempre, né? É verdade. Você leva isso pensando de como planejar, de como preparar, mas eu acredito que sim, que a educação ela é trabalhosa. A gente ouve muito da não valorização do profissional hoje, e também tem um meme que uma vez o filho ia mal na prova e os pais cobravam do filho. Hoje estavam lá o pai e a mãe cobrando do professor. Como que meu filho tirou essa nota?
Mas mesmo assim, né? Mesmo com, às vezes, uma valorização que deveria ser melhor, eu acredito que a única forma de melhorarmos as pessoas, de termos uma sociedade melhor, é pela educação. Não existe outro jeito. Não tem outra saída, né? Não tem outra saída. Você disse que dá aula do 6º ao 9º? 6º ao 9º. E como é que tem sido, assim? Tem conseguido mais vitórias do que derrotas? Eu acredito que sim, porque quando você vê o teu aluno chegar desmotivado, né, não querendo fazer atividade, e depois quando você vê que ele começa a se empenhar, que ele começa a buscar, que ele começa a querer ser melhor, ele começa a amadurecer, nossa, isso pra gente é excelente, né? Eu vejo que vários dos nossos alunos, eles buscam outros caminhos, né? Eles buscam cursos profissionalizantes, eles são felizes naquilo que eles estão buscando. Então, eu acho que sim, que a gente, quando for fazer uma soma de tudo isso, nós temos mais resultados positivos do que negativos. E como é que... Eu faço sempre essa pergunta para as pessoas e elas às vezes ficam meio retraídas. Como é que você se vê daqui 10 anos? Nossa, é difícil. É difícil, mas eu espero, assim, continuar. A gente precisa aprender todo dia, né? Porque a educação é bem como a gente disse, não é mais como lá atrás, em que você ditava, o aluno ficava quieto, nem, né? E hoje, aceitava de cabeça baixa e era aquilo. Não, hoje eles questionam, então daqui 10 anos eu espero que eu já esteja aposentada. Mentira. É mesmo? Mentira, não vai ser possível. Não vai? Mas enfim, eu espero que eu continue com esse mesmo amor que eu tenho, que eu consiga chegar no meu aluno, que eu consiga fazer o meu trabalho da melhor forma possível e que eu possa contribuir de forma positiva na vida dele. E o mais incrível é que há muitos, e eu diria, não sei se a gente pode chegar num número, talvez dezenas, centenas, milhares de alunos que amam a Fábio. Que dizem, né, quando falam o nome dela, brilha o olho. Isso também é porque é mais próxima, porque é mais querida, porque é mais inteligente? Eu acho que tem que tudo ser na medida certa. Eles precisam da nossa cobrança, mas eles também precisam do nosso abraço. Então, você cobra o teu aluno, né? E você explica por que você cobra. Porque você quer ver ele cada vez melhor, né? E aí, eu acho que eles acabam entendendo isso, né? Que você você cobra, às vezes, você tem que ser mais firme, mas que a gente faz isso com bondade, que a gente faz com amor, e eu acho que isso acaba ficando neles. E a gente sente, né? Não é uma coisa forçada. A gente sente quando a pessoa está sendo verdadeira, quando ela está ali desenvolvendo alguma coisa com amor. A gente percebe isso. Percebe. Em qualquer profissão. Exato. Né? Seja o cozinheiro, seja a secretária, seja o professor, você percebe, é nítido, quando a pessoa faz aquilo porque realmente ama e quando aquilo é o teu trabalho. Como é que você tem visto a política hoje no Brasil? Olha, eu penso que nós estamos vivendo uma situação um pouco difícil. Difícil. Porque cada vez mais a gente percebe essa divisão nas classes sociais, o pouco acesso ainda das classes, né, mais baixas à educação, e tudo começa por aí. Então, acho que a política, ela tem que realmente ser uma política pública, que vá ajudar a pessoa a ter condições de resolver os problemas dela. E não é aquela velha frase: não dá o peixe, ensinar a pescar. Com certeza.
Com certeza. Inclusive, a gente até falou aqui em alguns outros episódios do nosso podcast sobre essa insistência ou essa criação de uma política para a educação no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul isso vai acontecer com mais frequência, que é o fato de o governo dar dinheiro, por exemplo. Tem agora aí esse programa do ensino médio em que vai haver um depósito, uma poupança para o aluno, e à medida que o aluno for, né, passando de ano, ele vai recebendo um plus. E se ele conseguir completar todo o ensino médio, ele ainda ganha um outro plus. É aquilo que você acabou de falar. Parece que é uma compra, né? Está sendo comprado para estudar. Eu penso assim, que se esse dinheiro realmente fosse utilizado, que ele só pudesse utilizar para fazer uma faculdade, para fazer um curso técnico. Seria uma espécie de pé de meia para que ele continue sua vida profissional. Mas aí, daqui a pouco, se faz esse assistencialismo, e não é uma coisa que daqui a pouco ele vá entender que aquilo é para o futuro dele. E até vai por água abaixo aquilo que você acabou de dizer. Ele não está aprendendo a pescar. Não. Ele só está ali porque no final do mês vai ter lá o número na conta dele aumentado. E ele precisa da presença, então ele está aí, né? E parece até que tem um adendo aí nessa lei que o aluno vai poder justificar que precisa do dinheiro antes. Então, se ele tiver algum problema, se ele tiver alguma coisa que ele precisa apagar, entre aspas, né, apagar um incêndio, ele vai poder tirar o dinheiro. Então, nem vai chegar até o final do ensino médio. Não. E aí tem outras coisas. Agora também foi lançado um programa do governo estadual também para que sejam formados mais professores. Isso aí. E para fazer licenciaturas, né? E aí a cada curso o aluno recebe R$800 por mês, né? Aí, por mês. E aí esses R$800 também vai para a universidade que está fazendo aqui, que está naquele programa. Isso. Eu acompanhei, eu dei uma olhadinha, eu recebi um post sobre isso, que o aluno, então, né, além de poder cursar, vai também receber. Tomara que isso motive, né? Tomara que isso motive, que as pessoas realmente vão estudar, porque aquilo é o que elas desejam. Mas, Fábio, eu fui olhar o edital desse programa e, por exemplo, a pessoa tem que ter estado em escola pública durante toda a sua jornada até ali. E ele tem que ter uma certa experiência também, tem uma série de exigências, porque ele vai ter que ser professor. Então ele vai ter que exercer a profissão, independente se vai cursar aquilo ali ou não, mas ele tem que ser professor. Então, eu não sei. Eu, sinceramente, eu já falei isso aqui também, que às vezes eu perco a esperança. Eu acho que assim, a educação, ela tem que ser pensada pelas pessoas que fazem. Exato. Né? Porque às vezes a gente acaba investindo em coisas que daqui a pouco não vão ter o mesmo efeito. A gente vê hoje uma falta enorme de professores. Sim. Então, eu penso que sim, a gente precisa incentivar com essa valorização, né? Mostrando que o papel do professor é importante, fazendo a sociedade perceber tudo isso. E daqui a pouco teriam que ser pensadas outras formas para que daqui a pouco não seja só mais um projeto. É verdade. A gente só nos resta muitas vezes, e principalmente a gente aqui como formador de opinião, torcer para que dê certo, torcer para que as questões mais positivas resultem de programas como esse. Fábio, as pessoas que te inspiraram a ser professora ou até mesmo ser a cidadã que você é hoje, elas ainda te inspiram? Elas me inspiram todo dia. Todo dia. Não sei se eu... Se você quiser falar quem são, ou pelo menos alguns deles. São muitas, né? Eu também sempre estudei em escola pública e, graças a Deus,
eu não lembro de nenhum professor que tenha passado pela minha vida que não tenha me motivado. É mesmo? Eu não lembro até assim, aqueles mais chatos, aqueles até mais... aqueles que cobravam muito, eles eram inspiradores. Então, são vários, né? Como eu disse, eu fui para letras em função da Lore, né? Da Lore Biasi, mas eu tenho muitas colegas hoje que elas continuam me inspirando, né? A gente, inclusive, tem uma turma da quinta-feira que se reúne de profs, então a gente conversa, troca ideias, né? Enfim, faz as nossas reuniões. Mas também eu acho que a minha mãe foi uma pessoa que me inspirou sempre. A tia Rita. A tia Rita. Ela sempre me inspirou muito, porque apesar de todas as dificuldades, ela morava, não sei se vocês ouviram dizer, lá na Volta Grande. Tá? Volta Grande? Isso, que era a antiga estrada que ia a Passo Fundo. E ela vinha trabalhar no Fernando Borba, né, que foi na praça antigamente e depois ali. Então, ela fazia pelo menos uns 4 quilômetros de ida e volta diariamente. A pé ou vinha de... A pé, porque na época não tinha nada. Então, acho que ela é a primeira pessoa que me inspirou a correr atrás, né? E depois vem muitos outros. Então, como eu disse, daqui a pouco citar nomes é bem complicado. Na questão da escolha profissional, sim, né? Mas eu já trabalhei com N pessoas com as quais eu aprendi muito. Eu sempre digo que também eu acho que a minha vida profissional, antes da Irmã Terezinha e depois da Irmã Terezinha, no Colégio Notre Dame, ela mudou muito, porque desde aquela época, lá em 2000, quando a gente praticamente não ouvia, né, falar em tecnologia, ela já me chamou e disse, vamos fazer um curso de mídias na UPF. Mídias? Então, assim, eu acho que as pessoas que passaram pelo meu caminho, todas elas contribuíram para ser o que eu sou hoje, tanto profissional quanto no lado pessoal. Então, eu tenho que agradecer a todas. Então, se eu falar nomes, daqui a pouco não dá, porque não, são muitas. Eu posso imaginar. Não tem nada a ver com sorte de ter encontrado essas pessoas, é porque o teu caminho ele estava sendo trilhado para isso. Eu acho que essas pessoas, elas estão ainda na minha vida, a maior parte delas, porque sim, porque houve, né, foi trilhado um caminho. Então, eu sempre digo que ali na nossa época, né, de adolescência, a maioria não pensava em estudar, até porque a gente vem de uma família simples, que não tinha tantas condições. Inclusive, quando eu fui fazer vestibular e eu passei, a minha mãe disse, e agora? Como que nós vamos pagar? Né? E aí apareceu o crédito educativo, né? Que foi um programa que ajudou muito na época. Então, e fomos lá, né? Deixando muitas outras coisas para hoje poder estar aqui. Eu sempre digo para os meus alunos, se não fosse pelo estudo, hoje eu não sei. Então, né? A gente precisa estudar, precisa se dedicar, que vale a pena. Com certeza, sempre vale a pena. É muito importante e dá uma sensação tão boa quando a gente aprende algo novo. Todos os dias. Todos os dias. Quando a gente aprende alguma coisa, ou quando, até que é uma coisa que acontece com muita frequência comigo, eu já li um livro, por exemplo, e eu pego esse livro novamente para ler, e eu me deparo com uma coisa que eu não tinha me tocado naquela vez que eu li a primeira vez. Então, assim, aprender é uma coisa sensacional. E todo dia, às vezes eu digo, olha, a gente sai de casa naquela correria e daqui a pouco você não olha pro amanhecer, pro nascer do sol, e todo dia ele é diferente. É verdade. Né? E qualquer conversa que a gente tenha, ela pode nos ajudar a ver de outra forma, né? De uma forma que a gente não via. E eu acho que a gente estar aberto às mudanças também é importante. Com certeza. Porque senão a gente não vai buscar o aprender. Exatamente. A gente não aprende se a gente não está aberto, né? Não.
Infelizmente, e é assim, o ser humano tem essas restrições, né? Às vezes se fecha para alguma coisa, uma espécie de preconceito, né, algo assim, e não aprende. Até às vezes a gente, né, pensa, não, mas esse é o jeito certo, é o jeito certo. E aí até às vezes com os próprios alunos você vê que precisa, né, buscar novas opções. Então, eu acredito que a nossa abertura ao novo, ao aprender, ela também é essencial nessa nossa caminhada. Fábio, se você tivesse apenas 10 minutos para sentar frente a frente com alguém, tomando um cafezinho, uma água ou qualquer outra coisa, e conversar com essa pessoa por 10 minutos, inclusive alguém que já morreu, quem você chamaria para esse café? Eu pensei em duas pessoas. Uma é a nona Mânica, né? Gasparina Mânica. E a outra seria o meu pai. São duas pessoas que já morreram. E ainda teria a tia Verde, porque a gente, né, fazer um bolinho de família. Mas então vai ser um café de família. Porque assim, ó, essas pessoas, né, meu pai também, ele faleceu cedo, ele tinha 60 e poucos anos. É uma pessoa que eu acho que eu teria que conversar com ele, porque às vezes a gente deixa para depois, né? A tia Verde, ela faleceu num acidente e a gente era muito próxima de todo final de semana, né? E a mãe ia lá tomar chimarrão e eu ia junto. E a minha nona, eu acho que é a pessoa, assim, ela faleceu com 78 anos, mas ela é a pessoa que ela sempre inovou. Eu nunca ouvi ela se queixar de nada. É mesmo? Com todos os filhos, né? Passaram por situações muito difíceis, mas eu nunca vi ela perder a fé dela e o entusiasmo por fazer as coisas. Ela era mãe do teu pai? Da minha mãe. Da tua mãe. Isso, da minha mãe. E então, assim, uma pessoa que nunca disse eu não posso fazer. É mesmo? A gente não encontra mais essas pessoas. Não encontra mais essas pessoas. E ela nunca. A gente ia lá, pedia qualquer coisa, ela nunca disse um não no sentido de agradar. Então, eu acho que ela também seria uma pessoa que teria muita coisa para conversar. Então, não seria uma conversa de 10 minutos. Não. Seria muito mais. Porque a gente fala muito, né? Eu falo muito. Mas que bom que a gente tem essas memórias, né? Que bom que a gente tem essas pessoas guardadas no coração. O teu pai, a tua relação com ele era boa? Era boa. Meu pai sempre foi uma pessoa muito boa para nós, mas por algum tempo ele bebeu e ele foi ruim para ele, né? Mas sim. Ele sempre, para nós, ele sempre foi excelente. Importante mesmo. A nona era italiana mesmo? A nona era italiana. A família dela veio da Itália e ela nasceu ali na Serra Gaúcha. Ah, é? Vila Flores. Vila Flores? Isso. Olha aí. Vila Flores tem uma concentração muito grande ali de italianos. Aliás, a Serra, né? A Serra como um todo. Mas que bom. Fábio, eu teria muito mais conversas e bate-papos com você, mas o pessoal aqui já está me sinalizando que você deve estar cansada, né, por um dia exaustivo de trabalho e principalmente ensinando. Mas eu só queria te perguntar mais uma coisinha, que é em relação ao que você ouve dos alunos. Você já ouviu alguma frase, alguma coisa que fosse muito, talvez... muito ruim, muito feia, ou muito errada, ou talvez algum aluno que quisesse recitar algum poema e acabou misturando tudo, alguma coisa assim nas aulas de língua portuguesa? Eu não, assim, específico agora eu não lembro, mas que às vezes eles saem com umas, né, principalmente aí na conjugação dos verbos. Agora eu não lembro nada em específico, mas daria muitos livros, a gente tem que começar a anotar. Pois é, você só escreveu o livro ali no ensino médio? Na verdade, a gente escreveu ali no Notre Dame, mas os alunos escreveram e eu, a Prolore e a irmã organizamos. Vocês eram as organizadoras. Nós só organizamos os livros. Então você não escreveu ainda o livro? Não, ainda não escrevi Sabe o livro. que eu conheço 2 bons jornalistas
jornalistas que podem te ajudar a escrever um livro, se você quiser. É um casal, inclusive. Mas se você quiser, eu te dou depois o telefone deles. Então, você com certeza. pensar num livro. Imagina uma professora de língua portuguesa, presidente do Círculo Trentino, que aliás é Circolo Trentino, e que lida muito com o italiano, que tem uma raiz italiana, escrevendo um livro talvez mais para o lado gaúcho de tudo isso, né? Olhando assim, uma visão mais gaúcha, mas enfim, a gente pode conversar depois sobre isso. Vamos conversar. Fábio, muito obrigado por estar conosco aqui. Eu tive hoje eu com certeza aprendi bastante. Aprendi muito contigo. E eu queria muito te conhecer, assim, né? Porque eu já ouvia falar muito sobre você. E agora a gente percebeu realmente que a Fábio é uma pessoa espetacular. E os alunos que amam esta professora, eles têm total razão. Então, muito obrigado por estar conosco. Transmito o nosso abraço, aquele bem italiano mesmo, para tua família, para todo mundo. E sabe que aqui as portas estão sempre abertas. Eu é que agradeço. E quem sabe a gente pense sim numa atividade aí para poder trazer alguns alunos, fazer alguma coisa diferenciada. Vamos pensar nisso sim. Olha aí, vamos trazer os alunos aqui para falarem algumas coisas mais profundas. Vamos ver como é que anda aí nossos alunos e nossos educandos, mas eu quero agradecer muito, Jota, dizer que eu não tenho essa experiência que vocês têm na sala de aula. O nosso chão é muito diferente, né? Mas dizer que também foi uma experiência muito boa poder conversar, contar um pouquinho, e nós vamos aguardar vocês lá no Círculo Trentino de Itapejara, que às vezes as pessoas acham que a gente escreve errado mas é DI mesmo. É DI, é DI. DI. Olha aí que beleza. Então, vamos... Aliás, para quem não sabe, para quem não está localizado, onde fica o Círculo Trentino? O Círculo Trentino, depois do CTG, a 1,5 km, mais ou menos, do trevo, na saída para Passo Fundo, ele fica à esquerda. Tem o condomínio, logo na sequência tem o Círculo Trentino, então, que tem as duas casas e a gente recebe visita, só agendar. Só esse mês, o mês de março e abril, a gente está meio não recebendo visitas em função de que nós estamos organizando um documentário, né? Pois são 20 anos do nosso ciclo. Então, nesses meses a gente vai focar um pouco mais nisso, mas depois a gente vai estar aí. Olha aí, a tecnologia sendo usada para contar histórias. Isso que é muito legal. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Tudo de bom para você, viu? Obrigada a vocês. E a gente se vê no próximo episódio de No Canto.